auditório mudou. Muita gente que estava ontem não está aqui hoje de manhã. Eu observei que já houve uma... Quantos irmãos não estavam ontem, estão hoje de manhã? Já mudou bem o auditório, né? Mas grande parte dos irmãos que estavam aqui ontem tiveram dúvida acerca das testemunhas. Então abrem Apocalipse capítulo 11. Se há um texto que é autoexplicativo, é Apocalipse 11, a partir do versículo 3, que trata das duas testemunhas. Eu mantenho a minha palavra. Os grandes comentaristas do tema têm a coragem de apontar Elias, tá? Mas não apontam a segunda testemunha. Mas vem crescendo amplamente no meio teológico que a segunda testemunha realmente é Enoque, porque ele não passou pela morte. Olha o que diz aí a partir do versículo 15, desculpe, a partir do versículo 3, tá? Apocalipse 11, 3. Todo mundo já abriu a Bíblia? Tá? E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Se você fizer a conta, 1260 dias dá 3 anos e meio. Ou seja, duas testemunhas, elas vão ser enviadas no início da grande tribulação. Para o irmão que está do seu lado. Se você acha que Deus vai dar moleza para o anticristo, você está enganado. Ele mal começou o reinado, Deus manda duas testemunhas. No início da grande tribulação, Deus envia duas testemunhas profetizando contra ele. Eles vão fazer o seu ministério tentando desmascarar o anticristo, oposição direta a ele. Os irmãos sabem que profeta não tem medo de nada. Apesar que no Velho Testamento o profeta profetizava e falava assim: assim diz o Senhor, virava as costas e rachava na estrada. Tinha medo de ser morto, mas falava. O profeta tem a marca da ousadia. E profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. O que é saco? A Bíblia, vestido de saco, representa o quê? Humilhação. Então são as duas oliveiras, os dois castiçais estão diante de Deus na terra. A oliveira representa unção, castiçal serve para quê? Alguém lembra? Para que serviu o castiçal? Iluminar. Versículo 5: e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. E aqui é literal. É bom lembrar que o anticristo terá poderes sobrenaturais, e as duas testemunhas também. E devorará os seus inimigos. Não vai fazer como João e os filhos do trovão, né? Os Boanerges, que era João e Tiago, foram evangelizar uma aldeia de samaritano, quiseram aceitar Jesus, chegaram para Jesus ordenados, autoridade para invocar e descer fogo do céu e consumir os samaritanos. Aqui o fogo não vem do céu, sai da boca dos profetas. E devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim esses que estão tentando fazer mal seja morto. 6. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova. Quem orou para não chover e não choveu 3 anos e 6 meses? Elias. Nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Aparentemente, lembra de Moisés? Lembra das 10 pragas? E para ferir a terra com toda a sorte de pragas. Eu já expliquei ontem, porque Moisés passou pela morte. Enoque não. Todas quantas vezes quiserem. 7. E quando acabarem o seu testemunho, ou seja, 3 anos e meio, a besta que sobe do abismo. Quem é a besta que sobe do abismo? O anticristo. Fará guerra e os vencerá e os matará. No final de 3 anos e meio, o anticristo aparentemente triunfará, matando as duas testemunhas. Irmãos, essas duas testemunhas, o que sai da boca delas? Fogo. Tem poder de fechar o céu. E elas foram vencidas por quem? Pelo Você tem ideia do poder que o anticristo terá? Não é um poder qualquer. Ele tem poder de aniquilação. As duas testemunhas enviadas à terra por Deus para fazer oposição ao ministério apóstolo do anticristo têm poderes sobrenaturais, mas serão mortos. Isso tem
nossa visão pequena, dá-nos uma dimensão do poder que o anticristo terá nas suas mãos. Versículo 8: e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade. Que cidade? Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Viu que não é? Vamos cair, né? E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Na realidade é uma referência a Jerusalém. Está somando aqui na visão de Sodoma e na visão do Egito como nações profanas. E é claro que é tratado aqui de nossa profana, porque aquele ambiente está impregnado pelo anticristo, aquele ambiente está destruído pelo ambiente satânico. Por isso, Jerusalém não aparece aqui. Na palavra de Deus, não existe Jerusalém profanada. Quando ela é profanada, ela pega o nome de Jerusalém e ele dá o nome de Sodoma e Egito para esse lugar. Mas declara que é Jerusalém porque ele diz que ali o Senhor foi crucificado. Versículo 9: e homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos. O anticristo vai querer mostrar isso como troféu para as nações do mundo. Vai fazer uma exposição com aqueles dois corpos, atraindo para si mesmo diante das nações. É isso que ele quer fazer por 3 dias e meio. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. 10: e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, mandarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Naqueles 3 dias e meio, os inimigos de Deus vão celebrar. O texto diz que a celebração vai ser tão forte que eles vão presentear uns aos outros, num completo desdém ainda o plano de Deus que está na terra através das duas testemunhas. É bom lembrar que o Espírito Santo já foi tirado da terra. A única coisa da parte de Deus que existe na terra são as duas testemunhas. Quando elas são mortas, há celebração. Isso declara que o anticristo, de forma contundente, ele já hipnotizou as nações da terra e os povos da terra contra Deus. Olha o que diz o versículo a seguir, 11: depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou no corpo das duas testemunhas e se puseram sobre os pés, ou seja, eles ressuscitaram, e caiu grande temor sobre os que os viram. Aqueles que celebravam, aqueles que batiam no peito a vitória do anticristo, agora temiam diante da ressurreição das duas testemunhas. 12: e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. Deus está dizendo para as duas testemunhas, para Elias e Enoque, na minha suposição: subi para aqui. Subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Que inimigos? Os aliados do anticristo. E o anticristo, naquela mesma hora, houve um grande terremoto. Quem é que ressuscitou? E no dia que ressuscitou, o grande terremoto? Jesus. E caiu a 10ª parte da cidade. Você pode imaginar isso? Um terremoto que abalou a 10ª parte da cidade de Jerusalém. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Quem deu glória? Quem é que deu glória aqui? Quem é que deu glória? Os que zombavam, os que criticavam, já mudaram de partido. Parece um bom Arthur, né? De partido, nem menos imagina. E o texto está dizendo que eles passaram a dar a Deus glória no céu. E passaram o segundo: ai, eis que o terceiro, ai, cedo virá. E eu vou parar aqui. Meus irmãos, por que Deus faz isso? Ele envia 2 testemunhas à terra, Elias e Enoque, que não haviam passado pela morte. E o texto nos diz que eles são mortos no final da metade da grande tribulação pelo anticristo. 3 dias e meio, o anticristo zombando de Deus, expondo os corpos mortos, mostrando isso para todas as nações. Significa que a televisão, a mídia da época vai registrar amplamente esse episódio. O texto nos diz que no final dos 3 dias e meio, Deus manda o Espírito de vida do céu
as duas testemunhas ressuscitam e elas ascendem ao céu. O que é isso? Por quê? Por que elas ressuscitam? Alguém sabe por que ressuscitou? Para desmascarar o poder de quem? Do anticristo. E fizeram isso diante de quem? De todas as nações da terra. As nações da terra estavam com os olhos voltados para aquele episódio. Mas por que elas voltaram para o céu? Elas não deveriam continuar profetizando na outra metade da grande tribulação, que seria a outra parte pior da grande tribulação, porque ainda é pouco o que está acontecendo diante do que vai ser os 3 anos e meio finais, porque eles subiram ao céu. Eduardo, Tiago, Ricardo, Marcelo, vou para as mulheres agora, Tina, Cristina, Leonides, Tânia, escondeu atrás da Leonides. Por quê? Quem pode responder? A Tina vai responder, fala. Ah, você está contando? Pastor Carlos Ormando, e aí o engano então vai estar na sua plenitude de Deus, na sua governabilidade, aquele povo aí que está sendo enganado, mostra o seu poder, porque a segunda parte é para ser de julgamento. Como disse, começa com o derramar da taça, uma das taças. 7 trombetas, depois 7 taças. Uma das taças vai ser derramada no trono do anticristo e o reino dele se torna maligno. Aquela aliança é jogada fora e ele assume para si o domínio. E Deus está dizendo: olha, eu dei para vocês mais uma oportunidade de ver que eu sou Deus, e em nós, aqui, o plano dele, o plano geral de todo ser humano salvo, vai estar com ele, é revelado a todas as nações naquela subida. Porque vocês disseram: olha, é isso que eu tenho para vocês, estão escolhendo. Quase lá. Irmãos, observa bem. Quem inicia a grande tribulação, a igreja está onde? Foi arrebatada, está nas bodas do Cordeiro. Durante 7 anos, grande tribulação, a igreja está nas bodas do Cordeiro, dando o melhor de Deus nas bodas do Cordeiro. Enoque, quando é que Enoque aparece na Bíblia? No livro de Gênesis, no início da civilização humana. Então nós temos alguém que é do início da civilização humana que não passou pela morte. E nós temos um outro personagem que aparece lá no Velho Testamento, no momento que surgem os profetas, e praticamente no reinado de Acabe e de Jezabel foi a grande ascensão do ministério de Elias, um período muito distante do período de Enoque. Os dois são enviados para a grande tribulação. Elias e Enoque pertencem à igreja, sim ou não? Sim. Todo mundo concorda que Elias e Enoque pertencem à igreja? Muito bem. Eles têm que passar pela morte. Ordenado o homem morrer uma só vez, tem que passar pela morte. No final, a metade da grande tribulação são mortos pelo anticristo. O que está faltando aí? Quando a igreja é arrebatada, o que acontece com aqueles que estão mortos, mas estão salvos? Foram os primeiros que encontraram com o Senhor. O que aconteceu? Eles ressuscitaram, receberam um corpo incorruptível e encontraram com o Senhor nos ares. Depois os vivos receberam um corpo incorruptível e encontraram com o Senhor nos ares. Mas os primeiros a encontrar com o Senhor nos ares foram aqueles que estavam mortos e salvos. Ok? Elias e Enoque estão mortos? Foram mortos já também. Estão mortos no final da tribulação. Eles são salvos? Sim. Eles precisam fazer o quê? Ressuscitar. E fazer o quê? Encontrar com quem? Com a igreja. Porque eles fazem parte da igreja. A igreja está onde? Deus é tão misericordioso que ainda tem 3 anos e meio de bodas do Cordeiro. Elias e Enoque ainda vão desfrutar de 3 anos e meio junto com quem? Com a igreja nas bodas do Cordeiro.
pagaram um alto preço, mas eles pertencem à igreja. Então, ao ressuscitar, ouviu-se uma voz do céu: subi para aqui. Para aqui aonde? Para bodas do Cordeiro, porque a igreja está lá. E esse anota faz parte da igreja. É para louvar a Deus pelo Deus justo que é, Ele não deixa nada pela metade. Pode aplaudir o Senhor.